Eu tava para completar 10 anos de idade quando um dia o meu pai e a minha mãe se desentenderam, começaram a brigar e no meio dessa discussão, a minha mãe soltou que o meu pai tinha uma filha que ele tinha rejeitado. Essa filha ele tinha tido há vários anos atrás, antes dele e a minha mãe começar a namorar. Na época, eu não entendia nada da vida, então por causa disso eu nem me meti na conversa deles, mas aquilo ficou na minha cabeça, né? Passou um tempinho disso, não muito tempo, a gente foi na igreja que a minha avó frequentava. Igreja? Não sei se é assim que fala, centro. Eu sei que o meu pai explicava que a minha avó, ela era espírita de mesa branca, alguma coisa assim, e a gente também frequentava. Eu lembro que a gente participou lá da doutrina e quando a gente já estava saindo, indo para o carro para poder voltar para casa, o mensageiro daquele local veio correndo atrás do meu pai, parou ele e falou assim: olha, procure a sua filha, ela está sofrendo muito, ela precisa de você. Vocês acham que o meu pai ficou tocado com isso? Que nada, gente, isso foi motivo de confusão. Aquele dia no caminho daquele lugar até chegar na nossa casa foi só confusão, o meu pai e a minha mãe brigando naquele carro, porque a minha mãe, ela sempre defendeu a ideia que meu pai tinha sim que procurar essa filha, tinha que ir atrás, tinha que saber notícias, mas o meu pai, ele nunca quis. Ele falava que filhas dele éramos eu e a minha irmãzinha também, filha da minha mãe, que na época era de colo, e ponto final, ele não aceitava essa ideia de ter outra filha. Bom, essa história estava desse jeito e desse jeito continuou. Não evoluiu nada com essa notícia, né, que o mensageiro deu para o meu pai. Só que aquilo continuava na minha cabeça, aquela curiosidade de criança, olhando aqui para não fazer barulho para vocês aí, gente. Aquela curiosidade de criança, né, de saber dessa minha outra irmã. E com o tempo, o casamento dos meus pais não estava nada bacana. Eles brigavam por tudo. Foi até que chegou um ponto que eles resolveram se separar e cada um seguiu a sua vida do seu jeito e passou vários anos sem ninguém falar na história da minha irmã. Até que um dia, muitos anos depois, o meu pai me liga, né? E nessa ligação, o meu pai estava me contando que ele e 2 irmãos dele tinham acabado de encontrar um outro irmão que eles não sabiam que existia. O meu pai me contou que esse irmão perdido era filho do meu avô, era fruto de uma traição, né? Que meu avô tinha traído a minha avó, que ele tinha arrumado, que ele vivia com esses sem terra fora, sabe? Meu avô era do mundão. Eu aproveitei a deixa e falei assim: pai, o senhor não acha que é o momento do senhor aproveitar e também ir atrás da sua filha? Ixi, meu pai virou bicho. Porque o meu pai, ele é estressado e ele não gostava de tocar nesse assunto. Tá bom, discutimos ali por telefone, decidi assim, eu não vou tocar nesse assunto com o meu pai mais, que eu já vi que o meu pai tá irredutível, ele não quer saber de outra filha, então eu vou dar o meu jeito. Eu resolvi investigar e ir atrás dela por conta própria. Fui conversar primeiro com a minha mãe, e a minha mãe me falou assim que ela ficou sabendo dessa filha através da minha avó, mãe do meu pai. Que um dia, eu acho que lá no início do casamento deles, a minha avó mostrou uma foto da minha irmã para minha mãe e ainda pediu a ajuda da minha mãe para encontrar a minha irmã. Só que depois a minha avó desconversou, falou assim que não sabia nada desse assunto. Então, a minha avó sabia dessa minha irmã. Só que nessa época que a minha mãe me contou, a minha avó estava com problema de cabeça. Eu não podia atormentar ela com esse assunto. Então, o que eu fiz? Eu liguei pro meu tio, que é irmão do meu pai. E o meu tio me contou que existia mesmo essa filha dele, que o nome dela era Mônica, que ela era filha de uma ex-amiga da minha mãe. Olha só que a loucura só tá começando. E que até onde o meu tio sabia, essa minha irmã ainda vivia nessa cidadezinha lá, porque a família do meu pai vivia nessa cidadezinha que o meu pai nasceu e cresceu, né? Mas o meu tio falou assim que eles nunca foram atrás, então assim, ele não tinha certeza se ela realmente estava lá. Mas a última notícia que ele tinha ficado sabendo é que ela vivia nessa cidade. E eu, pronto. Fiquei toda feliz, porque a cidade é um ovo, é bem pequena. E outra coisa também, eu tenho vários parentes por parte de mãe que mora nessa cidade. Eu falei, gente, não vai ser difícil encontrar a minha irmã. O meu tio falou o nome dela, se ela tá lá, eu vou encontrar. Fui contar pra minha mãe essa história e a minha mãe falou assim, eu lembro dessa história, eu só não tinha certeza, porque assim, rolou vários boatos. A minha mãe me contou que realmente essa mulher, mãe da minha irmã,
Foi uma ex-melhor amiga dela, que elas eram amigas de infância, eram vizinhas ali de sítio, e que essa mãe da minha irmã foi a primeira namorada do meu pai. Só que quando ela engravidou do meu pai, o meu avô não aceitou, pegou o meu pai e despachou para outra cidade, porque ele não queria criança. Então, na época, o meu pai não sabia da gravidez. O meu pai foi saber dessa gravidez vários anos depois. Então, por isso ele não aceitava essa filha, porque ele só tinha escutado por boatos, né? Pensei, então, agora tá no papo. E aí eu fiquei matutando, para quem que eu vou ligar? Quem da minha família pode me ajudar, né, encontrar essa irmã para mim lá na cidade, para pelo menos pegar o telefone dela e eu poder conversar, até que eu lembrei da minha madrinha. Porque a minha madrinha, ela nasceu e cresceu nessa cidade. Ela conhece lá de cabo a rabo. Então, assim, ela era a pessoa perfeita para encontrar a minha irmã para mim. Liguei para ela, falei, olha, madrinha, é assim, assado. Contei toda a história. Não demorou nadinha, minha madrinha voltou com notícias para mim. E notícias boas, por sinal. A minha madrinha tinha encontrado a minha irmã através do irmão dela, que era amigo da minha madrinha. Não, gente, essa história é toda bizarra. Parece que essa história gira e volta para o mesmo lugar. Então, assim, conversando com esse amigo, a minha madrinha descobriu que a irmã dele era a minha irmã. Até eu fico confusa com a minha própria história. E aí o irmão da minha irmã ficou de me ajudar, só que ele mandou a minha madrinha perguntar se eu não tinha problema com sexualidade, porque a minha irmã era bissexual. E naquele momento, ela estava morando com a outra mulher. E eu falei, é claro que não, isso não me importa, né? Eu quero encontrar ela, conhecer, saber como que ela tá. E aí não demorou nada também, a minha irmã entrou em contato comigo. E, gente, no dia que ela me ligou, eu tremia feito vara verde. A gente conversava horas, a gente conversou longos dias, até que, alguns dias depois que a gente estava se falando, eu pensei, bom, agora é a hora de enfrentar a fera, né? Eu preciso ligar pro meu pai e contar pra ele o que eu fiz, o que eu aprontei, que eu encontrei a minha irmã sozinha. E nisso eu liguei pro meu pai. Eu sabia que o meu pai, ele não ia morrer de amores, até porque ele nunca quis saber da minha irmã. Mas eu não esperei que meu pai fosse reagir também de uma forma tão fria, sabe? Quando eu liguei pra ele e contei que eu tava conversando com a minha irmã, ele ficou muito bravo, falou a mesma coisa, que não tinha outra filha e desligou na minha cara. Eu fiquei chateada e fiquei decepcionada, até porque, de certa forma, eu tinha dado esperança para minha irmã, eu tinha dado esperança que a vida dela ia mudar. É que assim, eu vou só contar um pedacinho da história dela, bem breve. A minha irmã, quando ela nasceu, a mãe dela pegou ela e entregou para os avós criar e foi viver a vida dela nesse mundão de meu Deus. E o avô paterno dela abusava fisicamente da minha irmã, tanto explorando ela, né, com os serviços domésticos na casa, quanto como mulher também, se é que vocês me entendem. Por causa disso, a minha irmã vivia fugindo de casa, tentando sair daquela situação. E ela me disse que o primeiro relacionamento dela, ela praticamente se casou com 12 anos de idade. Gente, olha que absurdo. Porque, tipo, era a esperança, né? Ela pensava assim que se casando, que ela ia sair daquele inferno. Mas, infelizmente, ela nunca teve sorte. Até esse momento que ela estava me contando da história dela, ela disse que nunca tinha amado ninguém na vida dela e que por isso ela começou a ficar com homem, ficar com mulher, porque ela queria ampliar as possibilidades dela, digamos assim, para encontrar a pessoa certa, a pessoa perfeita, né? Mas enfim, voltando à história, fiquei muito chateada com o meu pai, muito decepcionada. Eu nem sabia como que eu ia contar isso para minha irmã. Só que no dia seguinte, o meu pai estava mais calmo, me ligou e começou a perguntar da minha irmã. E eu fiquei nas nuvens, pensei, ai meu Deus, Deus tocou no coração do meu pai, ele vai querer saber da minha irmã, a gente vai se encontrar. Só que, gente, o que eu não esperava é que o meu pai só estava me perguntando sobre a minha irmã porque ele tinha interesse de, através dela, reencontrar a mãe dela. Olha só que decepção. Mas mesmo assim, eu passei o número de telefone da minha irmã pro meu pai, porque eu pensei, vai que eles vão conversando, né? E meu pai vai sentindo aquele certo carinho, vai acendendo aquele amor de pai. E eles ficaram conversando e por um tempo eu não soube desse assunto. Eu fiquei acho que mais ou menos uma semana sem falar com eles, sem intrometer na relação. Até porque eu pensei assim, eu preciso deixar eles se falarem. Porque se eu ficar ali no meio, né, sempre servindo de
porta-voz, digamos assim, eles nunca vão se aproximar, então deixei pra lá. Gente, nessa época, eu tava vivendo um momento difícil com a minha mãe, porque a minha mãe, ela tinha assumido um novo relacionamento, que eu não dava certo, e a gente tava brigando muito. Então, assim, dentro da minha casa, eu também tava vivendo o meu caos. Até por causa disso, eu não entrei no assunto da minha irmã por um tempo. E eu quero falar um detalhe aqui também que vai encaixar nessa história. Gente, não se percam nessa minha história. Na época, o meu namorado, ele tava morando aqui, mas ele não era daqui, ele era do Maranhão. Só que ele tinha sido mandado embora do serviço, então ele ia ter que voltar pra lá. Por causa disso, eu não tinha ido morar com ele ainda, porque se não fosse isso, nossa, a situação que tava a minha casa, eu já tinha juntado as minhas malinhas, já tinha ido morar com ele. Mas enfim, vamos voltar pra minha irmã perdida, né? Quando pensa que não, mais ou menos uma semana depois, né, que eu tava off desse assunto, o meu pai me liga por chamada de vídeo e adivinhem só quem tava do lado dele? A mãe da minha irmã. Gente, o meu pai viajou 200 quilômetros para ir buscar a mãe da minha irmã que estava casada. Olha só a loucura. Ela abandonou o marido dela e veio morar com o meu pai aqui. Meu pai alugou uma casa, colocou ela dentro, né? E eles disse que ia tentar de novo, ia reconstituir a vida dos dois, ia tentar do zero. Como a minha situação não estava boa com a minha mãe, eu pedi o meu pai para poder morar com ele. E aí ficamos morando os três, eu, meu pai e a mãe da minha irmã. Ok, eles combinaram que daqui uns dias ia encontrar a minha irmã. E assim a gente fez. A gente se encontrou, meu pai chorou muito, até porque a minha irmã, ela é a cara do meu pai. Eu também não aguentei, eu sou uma manteiga derretida, chorei muito, abracei ela, eu só fiquei sem graça porque a minha irmã, ela não demonstrou um pingo de sentimento, um pingo de emoção. Só que eu entendo o lado dela, né, gente? Tudo que ela passou e de certa forma ela encarava que ela tinha sido abandonada pelo meu pai, então eu não podia julgar a menina. E aí o que acontece? Depois que a gente reencontrou a minha irmã, juntamos as nossas coisas, eu, meu pai e a mãe da minha irmã, e fomos morar lá na cidade da minha irmã. A gente alugou uma casa lá e passamos a morar os quatro. Eu, meu pai, a mãe da minha irmã e a minha irmã na mesma casa. Só que assim, quero falar um detalhe aqui que eu esqueci. A mãe da minha irmã com a minha irmã, elas não tinham uma relação próximas até então. Porque ela não criou a minha irmã. E tipo assim, elas mal se viam, sabe? Mas, né, tava a família toda feliz, eu não tava dando certo com a minha mãe. O meu pai quis reviver um amor proibido, né, que o pai dele tinha proibido. Então tava tudo perfeito. Eu, que não tava dando certo com a minha mãe, o meu pai que queria viver um amor interrompido e a minha irmã que tava em busca da família perfeita. Tava todo mundo morando numa casa. E aí eu criei uma relação muito grande com a minha irmã. Naquela altura, ela se tornou a minha melhor amiga. A relação do meu pai com ela, com a minha irmã, era meio bipolar. Tinha hora que os dois estavam se amando, era só beijinho, abraço, ao mesmo tempo eles já estavam feito cão e gato se engalfiando. A relação do meu pai com a mãe da minha irmã era só ladeira abaixo. Desde que a gente foi morar junto, os dois nunca deu certo. Até que chegou o ponto que o meu pai simplesmente saiu de casa, fugiu e abandonou nós três. Agora vocês imaginam só. Eu fiquei num mato sem cachorro. Eu tava em outra cidade, praticamente morando com duas estranhas. Porque apesar dela ser a minha irmã, eu não fui criada com ela. E aí eu fiquei ali um tempinho com elas e assim, na minha frente, elas me tratavam como se elas realmente me amavam. Só que eu sabia que por trás elas sentavam além em mim. É que na época eu só tinha 17 anos, eu recebia a pensão do meu pai. Então assim, elas meio que me aturavam na casa delas por causa dessa pensão e não por causa de mim. Só que graças a Deus, um tempinho depois meu namorado voltou pra cá, me pediu em casamento e eu aceitei, claro, pra eu sair daquela loucura toda e a gente voltou aqui pra minha cidade que eu nasci e cresci. Logo depois que eu casei, que eu voltei pra cá também, a mãe da minha irmã voltou com o ex-marido dela e a minha irmã continuou com aquela vidinha dela de sempre lá. Bom, se passou um ano disso tudo, até que meu pai adoeceu. Ele ficou com problema de cabeça também, ele ficou muito ruim, ele passou 6 meses internado e a minha irmã veio pra cá cuidar dele nesse tempo.
mas infelizmente meu pai, ele não reagiu e ele acabou falecendo. E quando meu pai faleceu, a gente descobriu outro irmão. Só que esse irmão era novinho, ele tinha 1 aninho de idade na época, né? Foi um relacionamento que meu pai teve depois da mãe da minha irmã. E quando meu pai se foi, eu recebi um valor de um seguro de vida que ele tinha feito, um valor até bom. Então eu queria ajudar a minha irmã, eu queria dar parte desse dinheiro para ela, até porque ela tinha direito, ela também era filha do meu pai, mas ela não aceitou. Ela falou assim que não tinha o nome dele na certidão de nascimento, então não era justo, ela não queria nada do meu pai, ela foi embora para a cidade dela, não aceitou o dinheiro e não quis contato comigo mais também. Bom, tá com 5 anos que o meu pai se foi, eu não mantive contato com a minha irmã, não tive contato mais com a mãe dela também, mas eu tenho contato com a irmã dela que eu conheci e a gente ficou muito amiga, mas isso é assunto para outro vídeo, que esse já tá bem grande. Eu continuo casada, graças a Deus, tô com uma vida tranquila, a minha irmã também casou. Ela mudou para outra cidade e pelo que eu vejo nas postagens dela, eu acho que ela também tá feliz, viu? Eu acho que ela encontrou a pessoa certa. E apesar desse jeitão da minha irmã, frio, eu acho que isso é um jeito que ela encontrou de se defender por tudo que ela viveu, por tudo que ela sofreu. Então, assim, eu entendo esse jeitão dela, sabe? Mas eu sei que no fundo, ela também deve sentir alguma coisa por mim. Então, se algum dia ela ainda me quiser como irmã, eu vou estar aqui de braços abertos, meu coração vai estar esperando ela, até porque, apesar de qualquer coisa, ela é sangue do meu sangue, né? Oi, oi, meus amores, tudo bem aí com vocês? Eu espero que sim. Gente, eu confesso que eu tô surpresa comigo mesma quando eu recebi essa história, porque essa história é uma história real de uma seguidora aqui do canal, tá? Sempre que eu recebo uma história, só fazendo essa observação aqui, eu mando uma mensagem para a pessoa que me enviou e eu pergunto de novo, essa história realmente aconteceu com você? E ela me confirmou que sim, mas enfim, o que importa. Quando eu recebi, eu achei ela muito interessante, porém, eu falei assim, eu não vou conseguir interpretar essa história, porque era uma história bem grande, cheia de detalhes e confusa. Vocês viram aí, né, que tem assim umas partes que ela é muito confusa. Então, assim, quando eu sentei na frente da câmera e eu gravei ela, eu falei, cara, eu tô de parabéns, viu? Não acredito que eu consegui. Mas, enfim, se você, dona da história, estiver assistindo, com certeza você vai estar, né? Porque eu vou te mandar o link. Comenta aqui nos comentários se você quiser, se não, também não precisa, né? Porque nem todo mundo gosta de aparecer, de falar, a história é minha. Comenta aqui se você quiser e puder, é claro, se eu contei do jeitinho que você me mandou, se eu consegui passar todos os detalhes, tá bom? Eu espero muito que você tenha gostado do modo que eu interpretei a sua história e eu espero muito que vocês também tenham gostado de mais essa interpretação de hoje. Gente, comenta bastante, dá bastante joinha porque deu trabalho para decorar essa história, tá certo? Deixa seu joinha, ajuda demais no crescimento do canal, se inscreva, ativa o sininho de notificação pro YouTube te avisar quando eu postar a história nova. Me siga no Instagram, vou deixar passando aí nessa telinha. É no Instagram que eu fico muito mais pertinho de vocês e se você quiser me enviar sua história para eu ler, analisar e de repente ela aparecer aqui no canal, é nesse e-mail que eu vou colocar aí também, ó. Lembrando que o canal é interpretação de histórias de vida, não é conto adulto, nada do tipo. E as histórias que eu conto aqui são reais, baseadas em fatos reais e muitas das vezes até fictícias assim. Sempre gosto de falar. Angélica, você sempre vai falar? Vou, porque a minha intenção não é enganar ninguém, é trazer entretenimento para vocês, uma troca de experiência e muitas histórias deixam uma lição no final do vídeo, tá certo? E é isso, beijão, fiquem com Deus, fiquem em paz, até os próximos, tchau, fui!